Cruz, eu quero uma salva de palmas. Eu quero convidar também o amigo e vereador, presidente da Câmara de Vereadores, o Nitinho, o surfista. Por favor, presidente. Nos dê a honra aqui com o dispositivo. O vereador Bittencourt representou muito bem até então, mas no esporte tem isso. Quando o titular chega, né? Aí o suplente cai. Eu prometo que vou ser bastante breve, mas a gente tem que fazer alguns agradecimentos. É um dia festivo e, sobretudo, a gente tem que agradecer bastante. Vamos começar agradecendo, né, um dos nossos convidados especiais, o Paulo Vanderlei, ele que hoje é, sem sombra de dúvidas, a maior autoridade esportiva do país. O Paulo Vanderlei, que tem uma trajetória no esporte, que transformou uma confederação e fez com que a modalidade que ele presidiu se tornasse a potência olímpica que é o judô. Então, com toda a história, Paulo, que você tem, não só no judô, mas o credencia para fazer no COB, uma gestão que pode sim colocar o Brasil entre as 10 maiores potências esportivas mundiais. Eu não tenho sombra de dúvidas que nos próximos 2 ciclos olímpicos você conquistará, e nós estaremos aqui torcendo e apoiando no que for preciso. E, sobretudo, a sua gentileza de vir a Aracaju, menor estado da federação, e dizer aqui que o COB tem intenção de estabelecer uma relação de parceria institucional com a CBDE. Isso nos enche de orgulho, e isso é mais uma prova do seu compromisso com o desenvolvimento do esporte nacional, por entender que o esporte escolar é a base do esporte, e como você mesmo falou na entrevista para a imprensa local, a CBDE hoje compõe essa cadeia, digamos assim, produtiva do esporte. Muito obrigado. Que Deus lhe dê em dobro o que você está fazendo por a gente. Desportista é assim, o cerimonial coloca as nominatas em ordem e você vai desfazendo a ordem, mas todos aqui são esportistas entenderão. Fábio Mitilieri, deputado federal, presidente da Câmara Federal, presidente da Comissão de Esportes da Câmara Federal, todos conhecem, sabem do seu empenho em defesa do desporto educacional. E aqui o Paulo Vanderlei fez justiça, dizendo que ele também é um dos maiores apoiadores do esporte olímpico. Isso significa dizer que ele tem compromisso com o esporte. Não é apenas o favorecimento entre amigos ou talvez entre ex-pupilo e professor. É porque ele viveu o esporte na prática, ele sofreu o que nós sofremos no dia a dia, e ele hoje se transformou em um dos principais políticos do Brasil. Ele hoje tem compromisso e tem responsabilidade social com o país, e o esporte, sem sombra de dúvidas, é uma das suas principais bandeiras. Fábio, eu poderia passar aqui toda a noite agradecendo a você, e mesmo assim não seria suficiente, porque todos nós aqui sabemos que você é também um dos principais responsáveis pelo desempenho da CBDE. Todos nós somos muito gratos a você. Nós temos que agradecer também um homem que demonstrou no último ano, em 2018, ele demonstrou que não tinha apego aos cargos, não tinha apego ao salário. Ele tinha sim o compromisso de não fazer com que o esporte brasileiro retrocedesse 50 anos. Ele, na condição de ministro de Estado de Esportes, quando fomos todos surpreendidos com a medida provisória que retirava o investimento público oriundo das loterias federais do esporte e que criava um fundo que também é muito importante de segurança pública, mas que com essa MP estaria fazendo com que o esporte brasileiro retrocedesse 50 anos na história. E ele, num gesto de pessoas de vanguarda, num gesto de grandeza, ele se rebelou e soltou uma nota confrontando a decisão do presidente da República. E na ocasião nós falamos por telefone, porque ele estava fora do país,
e eu disse: Leandro, você foi muito corajoso, mas eu perdi um ministro amigo. O presidente vai me exonerar. Ele disse para mim: ora, eu posso ser o ministro que teve o menor mandato possível, menor período possível, mas eu jamais aceitaria ser o ministro que enterrou o esporte brasileiro. É bom que todos saibam disso. Quero saudar aqui a nossa deputada estadual, Maísa Mitidieri, ela que é mulher, né? A CBDE tem uma política de gênero, Maísa, que a gente vem batalhando muito para equilibrar a participação em números nos gêneros. A prova disso é que na comissão de atletas agora nós colocamos um regulamento que priorizava uma quantidade mínima de mulheres eleitas, e hoje nós temos maioria de mulheres na comissão de atletas, e elas hoje já compõem a nossa Assembleia, e a presidente da comissão também compõe o Conselho de Administração. Isso é uma política para fazer justiça às mulheres do Brasil na área do esporte. É o primeiro passo. Nós temos certeza que em um curto espaço de tempo a sociedade irá fazer o reconhecimento devido a todas. Quero agradecer aqui a presença do Sidney Cavalcante de Oliveira, que quando confirmou a sua participação era apenas um mero representante do secretário nacional de Esporte, Educação, Inclusão, Lazer e Inclusão Social. E que no período de deslocamento o ministro da Cidadania, Osmar Terra, publicou a sua nomeação. Então ele deixa de ser o representante e é o próprio secretário das mulheres. Então, parabéns pelo seu cargo. E nós todos torcemos que você permaneça durante muito tempo, porque é um grande parceiro que nós temos. Queremos também destacar a presença, né, e a colaboração da presidente da comissão. Ela mesma vai falar o nome dela. Diese, nós vamos nos acostumar aos poucos. Até o Sidney, que é acostumado a nome difícil, gaguejou na hora. Você tem uma incumbência muito grande. Você primeiro está sendo a primeira presidente da primeira comissão de atletas e você é a única mulher no conselho de administração. Então a sua sensibilidade, o seu olhar meticuloso, o olhar feminino tem sim que barrar os atropelos das ações dos homens. Você deverá se portar como ponto de equilíbrio em todas as ações que a CBDE venha tomar nesse ciclo, e isso também representando uma categoria de atletas que também é outro motivo de orgulho. Então seja bem-vinda, eu espero que realmente você possa desempenhar essa função com muito êxito. Nós temos aqui no dispositivo ainda os nossos vereadores, Antônio Bittencourt e o presidente, José Nito Netinho. Temos outros vereadores aqui presentes, amigos, eu não vou citar todos, mas eu gostaria de dizer que a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado de Sergipe estarão recebendo em 2019, através da intervenção da Superintendente Especial de Esportes, Mariana Dantas, através da intenção do deputado Fábio Mitidieri e das entidades realizadoras de competições nacionais. Nós estaremos recebendo aqui em Aracaju a etapa regional dos Jogos Escolares realizados pelo COP, e nós estaremos realizando a seletiva nacional para a gináside realizada pela CBDE. Aracaju e Sergipe em 2020 será o destino dos grandes eventos importantes do desporto educacional. É outra coisa que nos enche de orgulho. Então, a Câmara de Aracaju tem um papel primordial, presidente, de estar presente e apoiar os recursos locais para que esses eventos possam não decepcionar todos que visitem nossa cidade. Bom, deixei entre as pessoas do dispositivo, por último, para saudar o meu amigo e irmão Robson Aguiar, ele que neste dispositivo representa a Federação Internacional de Esporte Escolar, ISF, que ele é vice-presidente internacional e que também acumula o cargo de vice-presidente da CBDE.
ele é um dos que está na CBDE desde a sua fundação. E como todos já o conhecem, essa simpatia, né? Esse marketing de relacionamento, é a pessoa que diz sim para tudo, e normalmente ele deixa os nãos para que eu venha dar. É algo assim que eu me queixo sempre. Mas, sobretudo, ele que sustenta a espinha dorsal da nossa entidade desde a sua criação, desde a época que o nosso presidente Heleno teve a brilhante ideia de criar esta confederação. Depois passou o bastão ao Sérgio Rufino, que hoje assume na condição de conselheiro. Então, Robson, você aceite todo o meu agradecimento, não só da minha pessoa, mas do Desporto Escolar Nacional. Você é um dos grandes homens do esporte brasileiro. Eu olho para a plateia e vejo todas as pessoas que eu queria que estivessem aqui. Algumas não estão, mas todos que estão aqui eu gostaria de ter visto aqui hoje. Todos se sintam citados, todos. O nosso presidente Paulo Vanderlei já citou a mulher forte do alto rendimento nacional, que é a Luciene, que eu não me canso de repetir. Em uma das reuniões da CBDE, nós estávamos com convidados da América do Sul em uma sala do hotel, e quando nós abrimos a sala, tinha lá um telão passando a competição das Olimpíadas de Londres, quando o nosso ginasta nas argolas conseguiu a medalha de ouro. E toda a América do Sul ficou feliz, porque era um país co-irmão, e todos ficaram surpresos e alegres. E eu aí dei minha esnobada. Eu disse: olha, a presidente da comissão é minha amiga, olha lá onde está dentro da quadra. Aí eu peguei meu aparelho celular, fiz a ligação, e na transmissão ao vivo, Luciene atendeu minha ligação. Não tem preço, né, Luciene? O Brasil lhe deve muito, a ginástica lhe deve muito. Obrigado pelo excelente desempenho que você tem em frente à Confederação de Ginástica. Bom, eu não vou continuar citando, porque senão vai esquentar, a banda vai ganhar o cachê sem tocar, mas eu queria dizer a todos os amigos que estão aqui presentes que eu estou muito feliz, mas eu não estou feliz porque me reelegi. Eu estaria igualmente feliz se tivesse outro candidato que está com a gente fazendo isso há 20 anos e que eu tivesse sido derrotado de forma democrática, como foi o nosso pleito. Nós demos um show de democracia. Nós tivemos 10 candidatos ao conselho, apenas 5 foram conduzidos, e nós estamos convivendo harmonicamente aqui, apesar das disputas eleitorais. É a primeira vez que a CBDE tem um pleito concorrido assim, e eu estou muito orgulhoso de fazer parte também desse momento. Eu quero desejar a todos vocês um 2020 cheio de esperança. Esperança não só para o esporte, mas esperança para as crianças e adolescentes que nós vamos impactar com as nossas ações à frente da CBDE. Um beijo no coração de todos.